5 descobertas arqueológicas cruciais relacionadas à Bíblia. Por John Currid. 1. Pedra de Roseta. Em 1798, Napoleão invadiu o Egito. Ele levou consigo uma equipe científica de estudiosos e desenhistas para mapear os monumentos do país. A descoberta mais importante da expedição foi a Pedra de Roseta, que se revelou valiosa como chave para decifrar os hieróglifos egípcios antigos. A pedra data do período de Ptolomeu V, 204 a 180 a.C., e continha inscrições em 3 escritas: demótica, grega e hieroglífica. A escrita grega, bem conhecida pelos estudiosos da época, revelou-se uma tradução do antigo egípcio presente na pedra. A tradução dos hieróglifos marcou o início do estudo dos textos e da gramática do Antigo Egito e forneceu a base para os estudos modernos de egiptologia. 2. Manuscritos do Mar Morto. Em 1947, pastores se depararam com uma caverna em uma área acidentada e árida na margem oeste do Mar Morto. O que descobriram logo foi proclamado a maior descoberta arqueológica do século XX. Nos anos seguintes, outras cavernas remotas semelhantes foram encontradas na região. O que essas cavernas continham? Mais de 800 documentos fragmentários, principalmente escritos hebraicos em couro, com alguns em pergaminho, incluindo fragmentos de 190 rolos bíblicos. A maioria é pequena, contendo não mais do que 1/10 de um livro. No entanto, um rolo completo de Isaías foi encontrado. Quase todos os livros do Antigo Testamento estão presentes, e também há outros escritos valorizados pela comunidade que habitava essas cavernas. Aparentemente, os rolos mais antigos datam de meados do século III a.C., e a maioria dos séculos I ou II a.C. Talvez a maior contribuição desta descoberta seja para a nossa compreensão da transmissão do texto bíblico. É animador notar que as diferenças são mínimas entre os textos do Antigo Testamento, dos manuscritos do Mar Morto e as diversas edições dos textos hebraicos produzidas 1000 anos depois e utilizadas atualmente, envolvendo detalhes textuais mínimos. O significado do texto em si não é afetado por essas diferenças. 3. Inscrição Telephone Dun. Em 1993, arqueólogos em Telephone Dun descobriram uma inscrição com as palavras BYTDW. Eles argumentaram de forma convincente que a palavra significa Casa de Davi e data do século IX a.C. A inscrição havia sido selada por uma camada de destruição assíria posterior, datada com precisão de 733 a 720 a.C. Uma camada de cinza é o sonho de qualquer arqueólogo. Qualquer coisa selada sob ela deve ser anterior, pois não há possibilidade de intrusão de artefatos posteriores. Cerâmica encontrada diretamente abaixo da camada de destruição data do século IX e VIII a.C., e é desse período que a chamada inscrição da Casa de Davi deve ter vindo. Embora alguns estudiosos tenham tentado explicar a inscrição afirmando que BYTDW é um topônimo ou a designação de um templo de uma divindade, é provável que se refira à linhagem de Davi, o segundo rei da monarquia unificada, e possivelmente o governante mais importante da história de Israel. Outra evidência é a provável presença do termo BYTDW na estela de mesa ou pedra moabita, também datada do século IX a.C. 4. Pergaminhos de Ketef Inon. Em 1979, o arqueólogo israelense Gabriel Barkay estava escavando uma caverna funerária em Ketef Inon, a sudoeste de Jerusalém. O túmulo era uma estrutura funerária típica do final da Idade do Ferro, cerca final do século VII a.C. O enterro típico na Judéia nessa época ocorria em uma caverna escavada na rocha. Quando uma pessoa morria, seu corpo era colocado em um banco funerário, dentro do túmulo, juntamente com objetos pessoais, como vasos, joias ou bugigangas. Após a decomposição do corpo, os ossos eram colocados em uma urna sob o banco funerário. Quando a equipe começou a escavar a urna, encontrou 2 pequenos pergaminhos de prata. Como os pergaminhos eram de metal, os arqueólogos tiveram dificuldade em desenrolá-los e decifrar o texto. Começaram pelo maior dos 2 pergaminhos, que levou 3 anos para ser desenrolado. Quando finalmente desenrolado, media apenas 7 centímetros de comprimento. Ao terminarem, perceberam que o pergaminho estava coberto por caracteres gravados com muita delicadeza. A primeira palavra que conseguiram decifrar foi o nome Yahvé.
Após muito trabalho, conseguiram ler o pergaminho inteiro. Ele continha a bênção sacerdotal de número 6. O pergaminho menor também continha a bênção de número 6. Demorou tanto para desenrolar e decifrar os pergaminhos que o material só foi publicado em 1989. Esses 2 pergaminhos são relativamente desconhecidos, mas podem ser vistos hoje no Museu de Israel, em Jerusalém. São as citações mais antigas conhecidas de textos bíblicos em hebraico. Eles são anteriores aos primeiros manuscritos do Mar Morto em mais de 400 anos e, portanto, são úteis em questões de crítica textual. Muitos autores argumentaram que a bênção sacerdotal foi escrita após o exílio, com sua data mais antiga datando do século IV a.C. Agora temos exemplos físicos da bênção do final do século VII a.C. Além disso, a descoberta de 2 placas com a mesma bênção em um sítio arqueológico reforça a centralidade da bênção sacerdotal para a religião dos israelitas. 5. Pedra Moabita. Em 1868, um missionário em Jerusalém encontrou à venda uma lápide de pedra que parecia ser da antiguidade. Os vendedores quebraram a lápide em vários pedaços para vendê-los individualmente e lucrar mais. Felizmente, uma cópia da lápide havia sido feita antes da quebra. Essa cópia está hoje no Louvre. Na lápide há um texto escrito em Moabita, datado do século IX a.C. Talvez fosse uma pedra comemorativa erguida pelo rei Mesa para celebrar suas conquistas militares. O texto começa: Eu sou Mesa, filho de Quemos, rei de Moabe. Um aspecto proeminente no texto é a versão do rei sobre uma guerra travada contra Israel em 850 a.C., na qual Moabe se revoltou contra o rei Jorão do reino do norte de Israel logo após a morte de Acabe. De particular interesse é o fato de a Bíblia registrar o mesmo incidente em 2 Reis 3. Os 2 relatos diferem em perspectiva. Mesa enfatiza suas vitórias sobre Israel, na captura de cidades sob controle israelita. O escritor bíblico, ao contrário, destaca os contra-ataques bem-sucedidos de Israel contra os moabitas, 2 Reis 3.